No final da gravidez a gente começa a sentir várias mudanças no corpo e alguns sintomas podem fazer você pensar que é hora de ir para o hospital. Hoje nós vamos conversar sobre quais são os motivos para você não ir para o hospital. Eu sou Mariana Bettioli, sou obstetriz e educadora perinatal, e se você quiser saber tudo sobre gravidez, parto e amamentação, se inscreve aqui no canal, assim você recebe as notificações todas em primeira mão quando ativar o sininho. Uma coisa que faz as pessoas irem para o hospital muito cedo, achando que pode ser sinal de trabalho de parto, é a perda do tampão mucoso. O tampão, ele é como se fosse uma proteção do colo do útero. Então, o teu colo do útero está ali fechadinho, o tampão fica aqui dentro. Então, ele protege para que nada entre no útero. Ele é parecido com catarro, clara de ovo, sabe? Ele é meio melequento assim, ele é viscoso e ele pode ter também um pouquinho de sangue. Pode ser um sangue mais vivo, mais vermelho, vivo, e também pode ser um sangue mais velho, um sangue marrom ou até um pouquinho rosada, pode ser essa secreção. Ela pode sair toda de uma vez ou ela pode sair aos poucos, pode todo dia sair um pouquinho. Você vai se limpar e sente que tem ali uma gosminha diferente. O problema do tampão mucoso é que assim, ele é um sinal de que o teu colo está ali trabalhando. Então, conforme o colo vai afinando, amolecendo, dilatando, ele pode soltar esse tampão. Então, é um sinal de amadurecimento do colo, mas isso não significa que o trabalho de parto está próximo. As pessoas podem perder o tampão 2 semanas antes do parto, ou então o tampão pode vir junto com a cabeça do bebê. Então, só diz que o seu corpo está se preparando, mas não dá para saber se vai ser naquele dia ou dali 2 semanas. Por isso é uma informação que a gente comemora quando acontece, mas não tem nada para fazer. As contrações de treinamento também podem ser confundidas com as contrações reais de trabalho de parto e fazem muita gente bater na porta do hospital antes da hora. A gente chama de contrações de Braxton Hicks. O que acontece? Durante a gravidez, se você está no finalzinho da gravidez, pode ser que você já tenha sentido a barriga ficar dura, então o útero ele contrai e a gente percebe a barriga com um formato diferente, ela fica mais pontudinha, a gente consegue até ver ali onde está o bumbum do bebê. Essas são contrações de treinamento, são as fibras aqui da lateral do útero que apertam o útero, então fazem essa contração, mas elas não empurram o bebê para baixo, diferente das contrações de trabalho de parto, que são dessas fibras verticais aqui do topo do útero, que afundam o bebê para baixo. E é essa pressão do bebê com a contração no colo do útero que vai causar essa dilatação. As contrações de trabalho de parto, elas são ritmadas e elas vêm cada vez mais próximas. Então, se tiver uma contração a cada 10 minutos, depois ela vai ficar a cada 8, 6 e assim vai. As contrações de Braxton Hicks, essas contrações de treinamento, não. Elas não têm muito ritmo. Elas não vão ficar mais intensas, nem mais próximas uma das outras, conforme você vai passando o tempo ali progredindo nesse trabalho de parto. Outra informação importante é o que você sente durante essa contração. Então, a contração de treinamento, ela não dói, a gente não sente dor. Você pode sentir um desconforto na hora de se mexer se você estiver tendo essa contração, mas não dói. A contração de trabalho de parto é uma contração que já incomoda, a gente já sente um pouco de dor. Você pode sentir com uma cólica menstrual ou então dor aqui nas costas, embaixo da barriga. Mas também não significa que porque você já está sentindo esse desconforto que você deve ir para o hospital. Pode ser sim que essas sejam as contrações iniciais dessa fase latente do trabalho de parto, as contrações iniciais do trabalho de parto, mas isso não significa que é hora de ir para o hospital. Nessa fase inicial, o ideal é você fazer tudo o que você tiver para fazer aí na sua casa, continua descansando, comendo, continua ativa, né, se mexendo, andando e tal, mas não necessariamente vá para o hospital. Eu fiz um vídeo explicando quando você deve ir para o hospital, então eu vou deixar o link aqui e lá tem todos os passos como você conta as contrações e sabe exatamente o momento certo de ir para o hospital. Então, início de trabalho de parto, seja contração de treinamento ou contração da fase latente, não é motivo de sair de casa. Quando a bolsa rompe, muita gente acha que tem que ir correndo para o hospital, mas não é assim. O fato da bolsa romper antes de iniciar o trabalho de parto não significa que vai ser mais rápido ou que você vai logo ter o bebê. Só significa que rompeu mesmo. Então você não precisa ir para o hospital. Se você tem um profissional que você pode ligar, então uma obstetriz ou obstetra que você pode telefonar e contar que a bolsa rompeu, isso é importante sim. É importante você entrar em contato com a pessoa que está te atendendo. Ela vai querer saber a cor, o odor, a quantidade, o horário que rompeu, para daí traçar os próximos planos. Se você está sendo atendida pelo SUS e não tem uma obstetriz em casa que pode te orientar, você não tem para quem ligar, aí você vai ao hospital e eles vão te fazer exatamente essas mesmas perguntas e talvez te mandem de volta para casa ou talvez você já fique internado.
No final da gravidez, conforme a gente vai começando a ter essas contrações de Braxton Hicks mais frequentes e também o início do trabalho de parto, essa movimentação do útero acaba estimulando o intestino. Então o útero e o intestino são muito pertinho um do outro ali. Então o movimento do intestino pode estimular o útero, assim como o movimento do útero pode estimular o intestino. A mesma coisa que acontece durante a menstruação, sabe que muita gente sente o intestino mais solto durante a menstruação? A mesma coisa. No caso do trabalho de parto, quando você tem essas contrações, seja início, seja treinamento, pode acontecer de sentir as fezes mais soltas. Isso não é motivo de ir para o hospital, a não ser que seja uma diarreia horrorosa, aí é outra história. Você só se mantém hidratada, mas isso é só sinal de que o teu útero está ali estimulando o intestino. Outro sintoma que você pode sentir que é normal é enjoo, às vezes vômito também. Durante o trabalho de parto, no início do trabalho de parto, a gente pode sentir um pouco de náusea e até vontade de vomitar. Não é motivo de ir para o hospital. A gente vai seguir aquelas regrinhas que eu falo no vídeo de quando ir para o hospital. Então a gente vai observar as contrações, enfim, o ritmo delas. Isso é o que vai determinar quando você vai para o hospital. E não o fato também de você ter diarreia, enjoo ou vômito. Agora, se você desconfia que pode estar com alguma infecção ou alguma outra coisa e está vomitando demais, não consegue deixar nada na barriga, não consegue comer bebê, é hora de ir para o hospital sim. E aí não porque é início de trabalho de parto, e sim porque você está com alguma outra condição que precisa ser observada. No final da gravidez, o bebê cresce, a barriga cresce, o bebê fica mais alto e a gente pode sentir até uma dificuldade para respirar de tão alto que ele está. Mas de repente, o bebê desce, encaixa melhor na pelve, e é quando você pode perceber que a barriga fica mais baixa, você consegue respirar melhor, tem um pouco mais de energia. Isso é natural, é normal no final da gestação e não tem nada de se preocupar, a não ser que você sinta realmente uma falta de ar. Se você curtiu, deixe seu like aqui e confere o vídeo que eu falo quando é a hora certa de ir para o hospital e como saber se a bolsa estourou. Beijo grande e até o próximo!